O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, de longe e de perto, que se fazem presentes aqui na casa de nossa mãe, nossa rainha, Nossa Senhora de Nazaré. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré ou mesmo através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br ou através do aplicativo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e obrigado por sua companhia. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, estamos vivendo as alegrias pascais. Cristo Jesus ressuscitou, Cristo Jesus está vivo. A Páscoa de Jesus é o sentido da história de Israel. A Páscoa de Jesus é o fundamento da fé da Igreja e de sua obra missionária. As leituras de hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, estão fundamentados na alegria. De um lado, vemos na primeira leitura a alegria do coxo, que se sente livre, liberto de seus males físicos e espirituais e começa a anunciar a todo mundo a graça da boa nova trazida por Cristo Jesus e agora sendo propagada pelos discípulos de Cristo, Pedro e João. No Evangelho, vemos a alegria dos companheiros de Emaús que puderam fazer esta experiência pessoal com Cristo ressuscitado. Na primeira leitura de hoje, vemos que Pedro e João, eles não querem ser endeusados, aclamados, pois a sua preocupação é que o nome de Jesus é que seja propagado, que o nome de Jesus
seja engrandecido. Esta leitura nos chama a atenção para aqueles acontecimentos que muitas das vezes encontramos em nossas comunidades, onde pessoas costumam dizer: eu participo daquela missa por causa do padre fulano ou padre Beltrano, e se esquece de colocar Jesus em primeiro lugar. Quando nós vamos participar da missa, nós temos que levar em conta 3 coisas. Primeiro, a nossa participação na Eucaristia, a Eucaristia que nos fortalece, que nos dá ânimo, coragem para a nossa caminhada de fé. A segunda preocupação quando participamos da missa é escutar a palavra de Deus, pois como nos ensina Santo Agostinho, escutar a palavra de Deus é a mesma coisa que saborear o corpo e sangue de Cristo Jesus. E a terceira preocupação quando participamos da missa é o encontro com os irmãos e irmãs de caminhada de fé. E nós devemos colocar sempre em primeiro lugar a pessoa de Cristo Jesus, nesta participação na missa. Não importa o celebrante, o importante é a pessoa de Cristo Jesus, sentir Ele perto de nós em nossa vida. E é Ele que deve ser endeusado, é o seu nome que deve ser engrandecido. Como nos ensina São João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 30, para que Ele cresça, ou seja, para que Cristo Jesus cresça, é preciso que eu diminua. E isto serve para os sacerdotes e também para os líderes de comunidades, os coordenadores de pastoral. Quanto mais trabalho me é colocado, quanto mais trabalho é depositado sob a minha responsabilidade, mais eu preciso diminuir e deixar com que Cristo Jesus possa estar à frente. Cristo Jesus é que possa liderar o trabalho, Cristo Jesus é que deve ser lembrado e agradecido. Quantas pessoas que às vezes me procuram para fazer um agradecimento especial, e eu sempre digo: você deve agradecer a Cristo Jesus, porque Ele é que fez esta obra maravilhosa em sua vida. No Evangelho de hoje, também nos deparamos com realidades que nós encontramos no nosso dia a dia. Pessoas que, olhando para Jesus, acham que estão vendo um fantasma. E Jesus não é um fantasma, Jesus é real, Jesus está presente, presente na Eucaristia e presente na sua palavra. Hoje, quando Jesus quer mostrar para os seus discípulos a marca dos pregos nas mãos e nos pés, Cristo Jesus quer mostrar para eles a sua vitória sobre a morte. Cristo Jesus é um vitorioso e nós também podemos ser vitoriosos. Para isso depende da nossa fé, para isso depende da nossa caminhada de cristãos e de cristãs neste mundo. São Lucas, que é o autor tanto do Evangelho e como dos Atos dos Apóstolos, nos mostra o caminho da salvação. Porque no Evangelho encontramos o caminho de Jesus, Jesus que sai da Galileia rumo a Jerusalém. Nós encontramos do capítulo 9 ao capítulo 19 do Evangelho de São Lucas esta caminhada de Jesus. E depois nos Atos dos Apóstolos encontramos a caminhada da igreja, que é a continuadora do ensinamento de Cristo Jesus. E esta caminhada que vai partir de Jerusalém para Roma, ou seja, vai sair de Jerusalém para o mundo. E esta expansão do cristianismo nós devemos a todos os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, através das suas 3 viagens missionárias. O caminho, esta palavra que está presente tanto no Evangelho de Lucas, quanto nos Atos dos Apóstolos. E quando lemos o Evangelho de São João,
capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E é isto que São Lucas está preocupado em mostrar para nós nesses dois livros de sua autoria, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Mostrar que nós devemos sempre trilhar a estrada de Cristo Jesus. Devemos deixar de lado a estrada do mundo, que muitas das vezes nos leva à perdição, que muitas das vezes causa em nós a tristeza, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, a falta de misericórdia. E aquele que busca a estrada de Jesus, que é o caminho para Deus, é uma pessoa alegre, é uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, cheia da presença de Deus. Quando encontramos uma pessoa, não importa se é um leigo, um sacerdote, um consagrado ou uma consagrada, que tem o seu coração voltado para Deus, nós já sentimos em suas palavras aquela paz, aquele amor. É uma pessoa que, se dependesse de nós, nunca nos afastaríamos dela, porque ali sentimos a presença de Deus. Me lembro uma vez que, conversando com um bispo, um bispo da diocese de Barretos, no interior de São Paulo, bispo de saudosa memória, Dom Pedro Fré, ele que foi visitar a minha família, ele, quando foi perguntado qual foi a sua emoção de ter se encontrado com o Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, e Dom Pedro Fré dizia: se eu pudesse, jamais me afastaria dele, jamais sairia de perto dele, porque é um homem que irradia esta presença de Deus, é um homem que irradia o amor de Deus. É isto. Nós também somos convidados a ser irradiadores e transmissores do amor de Deus. Mas para que isto aconteça, eu preciso estar sempre trilhando o caminho de Cristo Jesus, caminho de alegria, de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.